Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, manda lá no zap da galera, naquele grupo, o Proibidão. Eu sei que você tem um Proibidão, tá? Não esqueça de mandar lá para essa rapaziada, o grupo do futebol, da rapaziada que jogam futeba, o grupo das amigas, você que tem suas amigas que combinam aí aquele jantarzinho uma vez por semana e tudo mais. Então, não esqueça de mandar e também me seguir nas redes sociais, @DavisChiodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre um tema que não é bem NFL, mas que poderia ter sido NFL, né? E aí eu tô falando de um grande astro do esporte, um cara da primeira linha do esporte mundial, que se chama ninguém menos que LeBron James. LeBron James, a gente está aí no meio das finais da NBA, no meio não, né? No começo das finais da NBA. Quando eu estou gravando esse vídeo aqui, o Miami Heat vai ganhando do Boston Celtics por 1-0 e o Denver Nuggets vai ganhando do Los Angeles Lakers, do LeBron James, por 1-0. Inclusive hoje é o jogo 2 com transmissão dos canais ESPN e Star Plus. Tá? Mas LeBron James poderia ter sido um grande jogador de futebol americano e eu vou contar essa história, tá? Primeiro, voltemos aos idos dos anos 90, lá por 98, 99, LeBron James já era um destaque no ensino fundamental, no middle school, como os americanos chamam, acredito que seja esse o nome principal, né? Mas aqui é o equivalente ao nosso ensino fundamental jogando basquetebol. E aí ele vai, basquetebol é uma expressão realmente que entrega a idade. Mas aí ele vai para o high school, o ensino médio, e ele vai lá para St. Vincent St. Mary, lá no estado de Ohio, né, onde ele morava, vai jogar basquete. Mas como é comum no high school, ele não vai praticar só um esporte, né, no primeiro ano. E aí eu quero chegar num ponto, o LeBron James, ele já chega para o primeiro dos 4 anos, que lá são 4 anos de ensino médio, aqui são 3, né? Então se classifica assim, os anos freshman, sophomore, junior e senior, tá? Ele já chega no freshman year dele com 1,88 de altura, tá? Você que está no ensino médio, ou você que passou pelo ensino médio como eu há muito tempo, há de convir que não tinha tanta gente no seu primeiro ano com 1,88 de altura. Pelo contrário, eram parcas as exceções. Isso torna uma figura de destaque, né? Atleticamente já era um prodígio, tá? E aí no terceiro ano do LeBron, no junior year, ele já está com 2,1, tá? O LeBron cresce 13 centímetros em 2 anos, tá? E obviamente isso despertou o interesse de treinadores de outras modalidades. Ele já tinha jogado antes do high school também futebol americano, e aí ele desperta o interesse do treinador da universidade, lembrando que basquete e futebol americano, o calendário não fecha, né? Ou seja, eles são disputados no high school em períodos diferentes, tá? E aí ele vai jogar futebol americano como wide receiver, tá? E aí a gente tem uma vantagem física absurda do LeBron James, e ele começa a chamar atenção. Ele joga futebol americano por 2 anos. Ele joga lá na St. Vincent no sophomore year e no junior year, ou seja, o segundo e o terceiro ano. E nesses 2 anos, computando os dois, ele tem somados 103 recepções, 2.065 jardas e 23 touchdowns. Números altíssimos. Eu não vou colocar o vídeo aqui porque o YouTube vai derrubar, tá? O YouTube é bem severo com questão de direito de imagem e tudo mais. Mas se vocês procurarem, tem alguns vídeos do LeBron jogando futebol americano aqui na rede mesmo, e vocês vão ver que existe uma diferença atlética notável. Tá? Aliás, eu recomendo para quem quiser, procure um vídeo Tim Tebow High School Highlights, tá? O Tim Tebow parecia um trator esteira passando por cima de, sei lá, alguma coisinha no chão. É bizarro. E é normal, esses caras que chegam na NFL, quando a gente vai ver vídeos do high school deles, muitos eram muito desenvolvidos
fisicamente, já caras grandes, né? Caras fortes. E o LeBron era isso, tá? E aí ele começa, obviamente, a chamar a atenção das universidades, tá? Que começam a pensar no recrutamento. Para vocês terem um panorama, se projetava assim que se o LeBron tivesse jogado os 4 anos, ele teria tido números para ser entre o top 10 wide receivers da história do ensino médio do estado de Ohio. Então, obviamente, ele chamou a atenção dos treinadores, né? E aí os treinadores começam a tentar recrutar o LeBron, e aí ele recebe ofertas de diversas universidades, tá? Como Alabama, como Miami, Ohio State, tá? Notre Dame e várias outras. Um dos treinadores que tentam recrutar, inclusive, é o Urban Meyer, que, para quem lembra, teve um último trabalho péssimo no Jacksonville Jaguars, mas é um lendário treinador no college football que venceu títulos lá por Florida, Ohio State, formou grandes jogadores como Ezekiel Elliott, como Michael Thomas, né, só para citar alguns, Percy Harvin, e o Tim Tebow foi uma estrela no college football sob seu comando, um treinador revolucionário no college football e que sempre atraiu muito talento, tenta recrutar, e aí o LeBron dá uma gargalhada, né, e aí o cara chama o Urban Meyer e pergunta, sabe quem é esse cara? Ele falou, jogador, tá, é o LeBron James, tá, e daí? Esse cara é o próximo Michael Jordan. Aí o Urban Meyer que contou essa história, né? Só que o LeBron, no último ano, ele resolve não jogar futebol americano, no último ano do ensino médio, porque ele sofre uma lesão. Alguns lugares fala que é pulso, outros lugares fala que é dedo, tá? E ele mesmo fala anos depois que o treinador pediu para ele ser um decoy em campo. O que é um decoy? Decoy é um cara que entra para chamar a atenção, quase uma isca. Com o LeBron tendo esses números nos 2 primeiros anos, com certeza a marcação nele seria dobrada, teria uma atenção especial no LeBron e abriria espaços em outros lugares. Ele disse que achava que não era interessante, que ele não era um decoy, e também ele cita que o quarterback do time dele era muito ruim. Ele fala, poor play quarterback. Né? Então era muito ruim, e aí ele resolveu não jogar no ano de 2002, curou a lesão na mão, jogou basquete, e aí foi para a NBA, né? O LeBron é da última leva ali de jogadores que não precisaram passar pelo ensino médio para ir para a NBA. O LeBron James foi a primeira escolha geral do draft de 2003 pelo Cleveland Cavaliers. E aí fica a pergunta, será que o LeBron James teria dado certo no futebol americano? Na época que ele estava no ensino médio, já tinha alguns reportes, né, dos olheiros das universidades, o citando como um Randy Moss mais lento. Nossa, se ser comparado com o Randy Moss, você já está muito bem. Mas a verdade é que o LeBron cresceu demais e seria muito grande, dificilmente teria o nível de velocidade que a NFL exige para um wide receiver, que o college football em alto nível e a universidade. Então, e a NFL. Possivelmente ele faria uma transição, tá, para a posição de tight end. E aí eu olho as medições do LeBron, ele seria talvez um dos maiores tight ends aí a ser draftado, né? Ele tem de 6'8 a 6'9, sempre tem uma divergência, isso dá em torno de 2,5, 2,6 de altura, tá? 250 libras, que é 113 quilos, tá? E aí possivelmente ele adicionaria um pouquinho de peso ainda, né? E medições de braço, 35, tamanho de mão, tudo dentro do padrão. Estima-se que o LeBron correria as 40 jardas aí em 4.6. Números ótimos para um tight end. Lembrando que aí a gente tem um histórico de caras que jogaram basquetebol universitário, ou seja, num nível acima do que o LeBron jogou, né? Não tecnicamente, mas eu digo, não que jogaram mais que o LeBron, pelo amor de Deus, mas eu digo num nível mais adulto do que o LeBron jogou, e que fizeram a transição tarde para o futebol americano e foram grandes tight ends na NFL. Só para citar 3, Jimmy Graham, que jogou pelo New Orleans Saints e Seattle Seahawks e foi um grande tight end na primeira década do século. Antonio Gates, que jogou pelo San Diego Chargers ainda na época e que foi um dos maiores tight ends da história. Né? E Tony Gonzalez, que até Travis Kelce e Rob Gronkowski aparecerem, era considerado o maior tight end da liga, da história da liga. Todos esses caras jogaram basquete em nível universitário. O
O Antonio Gates, por exemplo, só foi conhecer futebol americano bem tarde, tá? E todos eles eu tô falando de caras da prateleira de cima da posição. Então, possivelmente, o LeBron James teria dado certo como tight end. Não sei se teria dado certo como jogador, porque isso é uma coisa completamente imprevisível. A gente já viu inúmeros jogadores que não deram certo. Mas o nível atlético do LeBron James é maior que qualquer um desses caras que eu citei. Então, se ele se desenvolvesse tecnicamente, e ele é um cara que eu acho que qualquer esporte que ele praticar, se ele resolver fazer halterofilismo hoje, ele vai jogar bem? Vai conseguir. Eu acho que se ele resolver jogar tênis, ele vai ser bom. Para mim, a minha opinião é que teria dado certo, sim. Então, quem sabe LeBron James tivesse sido um grande tight end na NFL. Mas essa história toda fica aí na nossa imaginação, na suposição, né? Porque o LeBron James acabou optando, e acho que ninguém vai dizer que está errado, por jogar basquete, foi para a NFL, está indo aí para a sua 20ª temporada. É um cara que tem uma carreira estrelada, né? A gente, quatro vezes campeão, 4 vezes MVP, 19 vezes All-Star, ganhou todos os prêmios imagináveis, ganhou 2 medalhas de ouro pela seleção americana jogando basquete e está aí em mais uma final de conferência com o Los Angeles Lakers. Então, a história do LeBron é espetacular como jogador de basquete. Agora, aqui a nossa imaginação, ela continua fluindo e a gente fica imaginando o que seria LeBron James na NFL. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal. Valeu e tchau!